Grata a vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver que da mão que me sustenta em pé nunca cobrou miato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação. É doação. Que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver que da mão que me sustenta em pé nunca cobrou miatos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação. É doação. Silêncio pesa, mas uma conversa pode mudar tudo. No CVV tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio.
solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Olá, boa noite, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria poder estar aqui novamente, mesmo que virtualmente, à distância, mas aproveitando hoje este recurso tecnológico que nos possibilita estes encontros e reencontros para a continuidade do trabalho em nome de Deus, em nome de Jesus. A divulgação do Evangelho do Senhor, das leis de Deus, sob a ótica espírita, de forma a esclarecer e consolar os nossos corações. Então, minha gratidão pela oportunidade que me é concedida novamente para aqui poder fazer esse estudo em nome do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura que está no livro Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, e esta página em especial, que é o capítulo 22, é uma mensagem de Emmanuel, e o título: Quanto puderes. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Se fosse porta ofensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível,
Suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. A fogueira da cidade para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária problemas, ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento. Não há mental sem caminho. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo. E atendendo à divina sabedoria, que jamais nos cita uns à frente dos outros, isso é por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Emmanuel, bondoso Pai, Jesus, amado Mestre e Senhor, que nos sustentam e nos acompanham diuturnamente, mas neste momento de estudo, de trabalho, de confraternização. Agradecemos por tudo que temos que rogamos só por nós, pelos nossos familiares e amigos. Sejam os nossos irmãos na terra ou nas áreas espirituais de sombras. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
nos libertando do passado de espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Emmanuel, e reforçando o título da mensagem, Quanto Puderes. Vamos orar. Deus, bondoso Pai, Jesus, amado Mestre e Senhor, queridos amigos espirituais, que nos sustentam e nos acompanham diuturnamente, mas em especial neste momento de estudo, de trabalho, de confraternização. Agradecemos por tudo que temos recebido. E rogamos, não só por nós, pelos nossos familiares e amigos, mas por todos os nossos irmãos em humanidade. Também nas regiões de guerras e de conflitos e de maior sofrimento. Estejam os nossos irmãos na terra ou nas áreas espirituais de sombras. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema que nos foi proposto é florescer na vida, uma jornada de resiliência. Florescer na vida, uma jornada de resiliência. Florescer. E nós já adentramos agora a primavera. Isto me faz lembrar uma expressão de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Maria de Magdala questiona a Jesus se ela, uma mulher vinculada ao erro, a um passado considerada pecadora, conseguiria ter o olhar de Deus de modo a receber-lhe o perdão, se Deus a aceitaria nos céus. E segundo Humberto de Campos, a resposta de Jesus a Maria de Magdala foi: até mesmo das ruínas, ou em meio às ruínas, pode ressurgir a primavera. E as ruínas são comparadas às criaturas humanas, e a primavera, a esperança em Deus, o florescer. Em meio às batalhas da vida, aos nossos tropeços, às dificuldades que enfrentamos, os empecilhos que se nos apresentam à frente, nós temos na vida a esperança de todo dia, de todas as horas, de todos os minutos e segundos de cada instante. E tudo isto é uma oferta de Deus, porque faz parte do seu programa
para cada um de nós e para todos nós. Nós somos um projeto divino, individual e coletivo. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. E quanto mais avançamos no nosso processo de maturação espiritual, ou seja, tanto quanto nós adquirimos maior maturidade, nós avançamos no nosso crescimento, no nosso progresso. E vamos nos libertando do passado de desacertos, onde nos descuidamos ou negligenciamos as oportunidades que nos foram oferecidas. E a vida, no ordenamento divino, num projeto de evolução, nos propicia, então, a oportunidade ou as oportunidades de cada tempo em que vamos escolhendo novos caminhos diante dos descaminhos de outrora. E a vida prossegue, tanto quanto nós avançamos, buscando este florescimento na vida, ou florescer em nós mesmos. Quando nós recebemos a sugestão da temática, fomos buscar na internet, que durante muito tempo fazíamos isto, buscando o entendimento dos vocábulos no Aurélio, no dicionário. E hoje temos também a pesquisa, possibilitada também pela inteligência artificial, que, é claro, requer de nossa parte a reflexão, a observação, uma meditação sobre o conceito que nos é apresentado. Nós fomos fazer esta busca, de modo também a colher, né, neste recurso de pesquisa, o que os nossos irmãos, possivelmente também buscando e pesquisando, estão encontrando como resposta. E ao colocarmos florescer na vida, a resposta foi a seguinte: este processo envolve cultivar emoções positivas, ter relacionamentos significativos, encontrar um sentido para a vida e desenvolver o potencial individual. Não é um estado estático, mas um percurso contínuo de autoconhecimento, aceitação e ação, onde cada indivíduo constrói seu próprio caminho para uma versão mais autêntica e plena de si mesmo. Então vamos repetir. Florescer na vida, este processo envolve cultivar emoções positivas, ter relacionamentos significativos, encontrar um sentido para a vida e desenvolver o potencial individual. Não é um estado estático, mas um percurso contínuo de autoconhecimento, aceitação e ação, onde cada indivíduo constrói o seu próprio caminho para uma versão mais autêntica e plena de si mesmo. Vamos refletir. É um processo. Toda a nossa vida é um processo de crescimento, de desenvolvimento, de despertamento, de aprendizado, onde a queda, o tombo, o erro também fazem parte. E a cada momento em que nós nos levantamos, em cada momento em que nós nos erguemos e reerguemos, naturalmente,
nós temos a chance ali de uma avaliação ou de uma autoavaliação de como foi aquele momento em que nós nos quedamos, caímos, o sofrimento existente durante aquele período e a luta para que nós nos reerguêssemos. O quanto tivemos que desenvolver um sacrifício íntimo no sentido de nos desvestirmos daquilo que já não mais nos serve ou nos servia, para que então, de pé, novamente para a continuidade do caminho, nós então, dentro desse processo de autoavaliação, busquemos aquilo que a partir de então nos seja melhor, mais positivo, mais conveniente, mais lícito. É um processo que envolve cultivar emoções positivas, porque naturalmente estas emoções, as quais envolvem o nosso viver e conviver, às vezes nos trazem experiências ou circunstâncias de um certo sabor amargo, né? Quando nós nos infelicitamos, quando nós passamos por situações desagradáveis, e isso então nos traz algumas emoções que as consideramos negativas ou sombrias. O processo de florescer na vida nos convida a cultivar emoções positivas. A positividade. Olhar para o alto, olhar para frente. Ter os pés não mais vacilantes, mas os pés firmes no caminho. Resolutos, no sentido de acreditarmos de que tudo passa. E de que nós encontraremos no porvir momentos mais agradáveis, um sabor melhor, ou um melhor sabor, mas é claro, sempre dependendo deste florescimento, ou seja, dependendo do nosso despertamento, da nossa vontade, do nosso querer. Este processo envolve relacionamentos significativos, porque o mundo muitas vezes nos apresenta relacionamentos descartáveis ou insignificantes. Relacionamentos que não têm profundidade na sua real possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Muitos relacionamentos fazem parte do nosso dia a dia. Aqueles que temos conosco mesmo, com o próximo mais próximo, com aqueles que fazem parte da nossa família, os que estão no nosso quadro de vizinhança, os que estão ligados às nossas atividades profissionais, aqueles que estão ligados às nossas relações sociais costumeiras, inclusive de clubes recreativos, religiosos, aqueles que fazem parte da nossa comunidade um tanto mais ampliada, enquanto moramos nós numa cidade, numa determinada região, num estado, num país. Mas também os nossos relacionamentos muito mais ampliados, porque fazemos parte nós deste mundo de espíritos encarnados e reencarnados, e estamos interligados todos por uma rede de energias magnético e espirituais. Somos cidadãos e cidadãs do mundo. Então, a busca de relacionamentos significativos que nos tragam algo e que nos possibilite também levar algo que faça diferença na vida do outro, no sentido positivo, da sua iluminação, da nossa iluminação, do nosso crescimento, do crescimento do outro.
encontrar um sentido para a vida e desenvolver o potencial individual. A vida sem sentido, a vida sem sabor, a vida tomada por um vazio, o chamado vazio existencial, viver para quê? Ou vivo para quê? Me levanto a cada manhã para quê? Saio de minha casa para quê? Por quê? Então, sempre tendo um sentido na vida, não de forma autômata ou automática, mas de forma a estabelecermos com a vida um relacionamento também significativo, buscando estas emoções positivas e de forma a termos um foco. O foco do crescimento, o foco da vida feliz, o foco da vida positiva, o foco de realmente estarmos diante da nossa existência no leme, no rumo, sob o nosso comando, uma vez que Deus nos deu o livre-arbítrio, o livre determinar. E quando nós usamos o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, quando nós usamos da nossa liberdade com respeito, com amor, com compromisso com o dever ou com os deveres para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo, para com a vida, para com o mundo, tudo isso então se esclarece, se ilumina e as sombras vão desaparecendo. Então nós encontramos um sentido para a vida e vamos desenvolvendo o que chama aqui de potencial individual. Deus embutiu em nós todas as potencialidades. E nós as estamos desenvolvendo à medida em que nos desapegamos daquilo que não nos serve mais, daquilo que para nós não é necessário, não é importante, não é essencial, daí não é prioritário, para que, encontrando esse sentido para a vida, nós desenvolvamos este potencial maior de fazermos aparecer nosso esforço diante da nossa luta, diante da nossa busca, a construção dos trabalhos, deveres, tarefas, missões, exercícios, vivências, para estabelecermos o que nos seja realmente prioritário. As prioridades humanas, morais, as prioridades sociais, espirituais. Então, buscar o sentido da vida para desenvolver este potencial individual. Todos somos capazes. Deus embutiu em nós todas as capacidades, mas é preciso acreditar, é preciso exercitar, é preciso se mover, é preciso se mexer. Sem o esforço da busca, não há a alegria do encontro. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Daí, o texto continuar dizendo, não é um estado estático, né? Não é um estado estático, ou seja, inerte, estanque, parado, de quem não se mexe, de quem não se produz, de quem não produz, de quem não realiza, de quem não acredita, de quem não dá o primeiro passo ou, seguidamente, outros passos, de quem não enxerga os novos horizontes. É, sim, um processo e um estado de movimento, onde nós nos movimentamos, enxergamos, ouvimos, percebemos, identificamos, mensuramos, captamos em torno de nós as mensagens que a vida nos dá, que cada instante nos possibilita. Então, diz, é um estado estático, não é um estado estático, mas um percurso contínuo
de autoconhecimento. Percurso contínuo, perseverança, perseverar, prosseguir, continuar lutando, acreditar, ter esperança, a primavera que ressurge das ruínas, ou seja, a esperança em Deus, mesmo que muitas vezes nós nos encontremos internamente caídos, um tanto ensombreados, sem fé, sem força, sem coragem. É preciso prosseguir neste percurso que haverá de ser, como realmente é, de contínuo, de autoconhecimento. Quais são os nossos pontos nevrálgicos, os nós da alma? No que nós precisamos nos mexer? O que verdadeiramente nós precisamos nos cuidar? Em alguns pontos, nós já conseguimos os chamados ganhos, e outros ainda estamos na perda. A balança ainda está em desequilíbrio, né? Ou pendendo para um lado só. Quais são as nossas perdas e os nossos ganhos? Onde estão os nossos acertos? Onde estão ainda os nossos tropeços? O que nos incomoda mais, um tanto mais, o que nos incomoda hoje só um pouco? O que nos tira a razão? O que nos faz perder a razão? O que nos tira do prumo? O que nos faz dizer às vezes que estamos perdendo a paciência, né? Aquilo que nos toca é a própria intolerância. É preciso cuidar deste estado emocional, de comoção íntima, para buscarmos neste autoconhecimento aquilo que nos traga a própria aceitação e a aceitação do outro, uma vez que estamos todos no mesmo barco. Não somos seres perfeitos, somos seres que estamos em aprendizado, caímos, tropeçamos, nos machucamos, nos reerguemos, isso também acontece com o outro. Precisamos, então, ter consciência daquilo que nos incomoda ou daquilo que nós ainda poderíamos considerar de perda ou o estado de incompletude, para que possamos nos debruçar sobre isso. A aceitação da impotência já é uma potência. A aceitação da impotência já é uma potência. E aí, juntando a esta aceitação, a ação. Não basta simplesmente entender, compreender o processo, aceitá-lo. É preciso agir. E agir com responsabilidade, agir com compreensão, com entendimento, com discernimento, com clareza. Isso se faz no autoconhecimento, mas também no estudo, na observação, na reflexão, na meditação. E aí, onde cada indivíduo constrói o seu próprio caminho, porque isto é único, é de cada um, é individual. E por mais que nós nos assemelhemos uns aos outros, nós temos as nossas diferenças. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, a sua forma de ver, de sentir, de perceber, de identificar, dentro do seu grau de maturidade, ou de imaturidade, de consciência ou de inconsciência. O que nós já vimos, o outro ainda não viu. E às vezes o que o outro viu, nós ainda não vimos. Então há um tempo onde cada um constrói o seu próprio caminho. E o que nós estamos buscando? A versão mais autêntica e plena de nós mesmos. Uma versão mais clara, mais transparente, mais lúcida, translúcida, mais consciente. E a cada momento da vida, diante da nossa maturidade, nós vamos nos tornando mais conscientes, mais lúcidos, né? E a vida vai nos tornando, então, mais saborosa nesse sentido. O sabor da vitória, o sabor do processo da luta, mas que nos mantém de pé para realmente florescermos na vida. Então, florescer é todo este processo de crescimento, de luta, de esforço, de desenvolvimento de potencialidades, de crédito em si mesmo. Neste mesmo livro, Boa Nova, que citamos há pouco, falando do capítulo Maria de Magdala,
Há um outro capítulo intitulado Fidelidade a Deus, e onde Humberto de Campos lança ali uma expressão, Jesus respondendo aos discípulos: acima de tudo, a fidelidade a Deus, e em segundo plano, a perfeita confiança em si mesmo. Acima de tudo, a fidelidade a Deus, e em segundo plano, a perfeita confiança em si mesmo. A esperança em Deus, a primavera, o florescer, e aceitarmos as próprias ruínas, que são estados humanos naturais de seres incompletos, inacabados, por isso imperfeitos. Mas aí está a vida, porque Deus nos lançou. E na vida, seres incompletos, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, para que um dia atinjamos a condição de perfeição, realizando então a vitória sobre nós mesmos. Mas o tema que nos foi sugerido, ele não é só o florescer na vida. Florescer na vida, 2 pontos, uma jornada de resiliência. E da mesma forma que lançamos na tal pesquisa o florescer na vida, lançamos na internet também essa pesquisa sobre esta expressão, uma jornada de resiliência. E a resposta foi: ser uma pessoa resiliente significa ter a capacidade de lidar bem com as adversidades, recuperando-se de choques e frustrações, adaptando-se a novas realidades e crescendo com as experiências negativas. Pessoas resilientes mantêm o equilíbrio emocional, buscam soluções, não se abalam excessivamente e usam os problemas como combustível para o crescimento pessoal e profissional. Vamos, da mesma forma, repetir. Jornada de resiliência. Ser uma pessoa resiliente significa ter a capacidade de lidar bem com as adversidades, recuperando-se de choques e frustrações, adaptando-se a novas realidades e crescendo com as experiências negativas. Pessoas resilientes mantêm o equilíbrio emocional, buscam soluções, não se abalam excessivamente e usam os problemas como combustível para o crescimento pessoal e profissional. Jornada. Todos nós estamos em jornada. Estamos na vida. Jamais sairemos da vida, como diz Emmanuel no livro Recados do Além. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Estamos no mês de setembro, mês considerado mês da luta contra o suicídio, a preservação da vida, o respeito à vida, a valorização da vida, e diz Emmanuel que nós sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguiremos sair da vida, porque somos imortais. Iniciamos esta jornada quando Deus nos criou, estamos na vida, dela jamais sairemos, mas estamos buscando a vida de positividade, de crescimento, a vida iluminada, a vida melhor, a vida mais feliz. E um dia, a nossa vida diante do estado de perfeição. É uma jornada que envolve lutas, desafios, crescimento, quedas, machucados, pequenas lesões, cicatrizes, mas envolve um processo de cura, de autocura, de autoaperfeiçoamento, no que envolve, então, essa chamada resiliência. Tu diz que a pessoa resiliente, ou a pessoa que se utiliza de resiliência, é aquela que tem a capacidade
de lidar bem com adversidades. Né? No mundo não temos só flores, encontramos os espinhos. Não só amores, também temos os desamores e os amargores. Temos as tristezas e as alegrias, as lágrimas e os risos e sorrisos. Temos os momentos um tanto do desalento, mas o momento também do encantamento. Às vezes, num dia só, nós passamos por vários desses sentimentos e desses estados emocionais e psicológicos. Às vezes, durante vários dias, meses, o que para alguns pode surgir como um processo da chamada depressão, né? O que em se instalando em nós um momento de amargor, de tristeza, de solidão, de angústia, o que é natural diante das adversidades, diante dos problemas que enfrentamos, mas nos mantermos neste estado, ficarmos então envolvidos e cada vez mais arraigados por esta falta de fé, por esse desânimo, por esse desalento, até mesmo pela descrença, dando margem, então, né, para que nós fiquemos caídos à beira do caminho, sem a condição de nos levantarmos. Às vezes, sim, marchamos, né, desenvolvemos uma marcha, marcando passo no mesmo ponto, isso também faz parte do processo, mas dia chega em que a vida nos dá um tapinha nas costas, e a gente precisa entender esses momentos. O tapinha nas costas que a vida nos dá é para nos fazer caminhar, para sairmos do lugar, para sairmos da zona de conforto, ou para sairmos da zona do desconforto, da tristeza, do estado de solidão. Então, essa jornada de resiliência quer dizer que, florescendo na vida, ou para florescer na vida, nós passamos também por esse processo, que é o grande desafio nosso, de lidarmos bem com as adversidades, de não nos amolentarmos, né, de não perdermos a esperança, de acreditarmos que após a tempestade vem a bonança, de acreditarmos que há uma luz ao fim do túnel, de acreditarmos que dia após dia nós estamos melhorando, de acreditarmos, como diz a mensagem bíblica, que após uma noite de choro ou uma madrugada de choro, pela manhã vem o raiar de um novo dia, trazendo uma mensagem de alegria. Lidar bem com as adversidades, recuperando-se de choques e frustrações, que também fazem parte deste processo. Os choques, as frustrações, os pequenos acidentes, chamados acidentes de percurso, baseados nas nossas próprias escolhas e no relacionamento com o outro. Resultado do interrelacionamento com o nosso próximo, com o próximo mais próximo, com aquele que faz parte das nossas relações humanas, ou até mesmo com o mundo. O que nos choca, o que nos impressiona, o que nos amedronta, o que nos sufoca, o que nos traz um estado fóbico. Então, tudo isso faz parte também deste processo, desses chamados choques e frustrações, decepções, dos quais, com resiliência, nós vamos nos recuperando. O processo de recuperação envolve reabilitação, recapacitação, né? Então, nós vamos nos recapacitar, nós vamos nos reabilitar, nós vamos cuidar das feridas, nós vamos cuidar das marcas, às vezes sulcos profundos, né? Verdadeiros machucados que ficam ali purulentos e que é preciso paciência, cuidado, atenção, zelo, serenidade, tranquilidade, porque querer resolver de imediato, querer resolver de uma hora para outra, sem dar tempo para que as coisas também aconteçam, tenham o seu rumo, porque a vida também tem um rumo, a vida tem um movimento, que precisamos entender dentro deste movimento da vida, que nós também precisamos nos colocar com uma certa leveza.
usando aqui de uma metáfora, como aquele que no início de tudo, no aprendizado da escrita, toma do lápis ou da caneta firmemente, com a mão muito rude, muito pesada, e ao deitar o lápis ou a caneta sobre a folha, ao tentar escrever, ali é capaz, até que com aquelas marcas profundas, rasgar a folha, machucá-la. Quando nós vamos ganhando a leveza do movimento da nossa mão, na condução daquele lápis ou da caneta, vamos escrevendo nas linhas do caderno, nas linhas da vida, nas linhas do livro, os nossos apontamentos, mas com mais leveza, de forma que não rasgamos mais a folha, não as marcamos demais, porque muitas das próximas folhas ficam até marcadas quando nós temos as mãos pesadas, até ao momento em que a leveza das nossas mãos fazem com que nós, em escrevendo, não marquemos as demais folhas, elas vão desaparecendo. Esse é um estado lúcido, translúcido, de clareza, de luminosidade. E assim que a vida também ocorre conosco. Então, nós nos recuperamos dos choques e frustrações e vamos nos adaptando às novas realidades e crescendo com as experiências negativas. Então, a resiliência, que no sentido físico, né, quando estamos interpretando essa resiliência no sentido físico, é algum produto que foi levado a um estado diante de uma pressão elástica e que depois consegue, né, retornar. Então, nós sofremos, às vezes, diante da vida, este processo de uma certa pressão, mas nós estamos buscando, né, o entendimento daquilo que a vida está nos trazendo como mensagem e vamos nos adaptando a esta nova realidade para crescer, né, que envolve olhar para frente, que envolve o desligar-se do passado, ou não ficar aprisionado no passado. E também nos convida a viver o presente, o aqui e o agora, e não querendo ansiosamente antever o futuro e nos preocupando demais daquilo que está por vir, daquilo que está depois da curva. Vivendo cada momento, cada instante, o aqui, o agora, e crescendo com as experiências negativas. Isso também faz parte. Foi difícil, foi doloroso, machucou, está sendo doloroso, está difícil, envolve ainda a lágrima, que se não corre dos nossos olhos, corre por dentro, na alma, que faz com que a gente sofra, às vezes, no corpo físico, uma respiração sôfrega, um coração que bate acelerado, a excessiva preocupação, a dor de cabeça, uma pressão, né, na cabeça, que nós sabemos que o corpo sofre aquilo que o espírito detém em si mesmo, né? Porque nós passamos para o corpo físico via perispírito, que é o corpo do espírito, ou o segundo corpo, como alguns chamam, passamos para o corpo físico aquilo que o espírito ainda se debate, que é verdadeiramente quem somos nós, o que estamos sentindo, né? Então, as chamadas, inclusive, doenças psicossomáticas que surgem no corpo físico mediante o psicológico que adoeceu, a emoção que adoeceu, o sentimento que adoeceu, o psiquismo que adoeceu, a mente que adoeceu. Por isso, aquela expressão, né, antiga, mente sã num corpo são, mente sana in corpore sano. A mente sã num corpo sano. Então, nós crescemos com as experiências negativas, mas não precisamos ficar descrevendo, relembrando, regurgitando, trazendo a todo momento aquilo que nós passamos, que muitos ficam aí descrevendo, relembrando o passado, a luta, o sacrifício, a morte, a perda. Então, nós precisamos ficar com o que foi resultado, ou que nos trouxe o resultado daquele momento vivido, mesmo de um estado de choque, de frustração, de tragédia, de ruína,
mas o que nos trouxe o crescimento, o que nos fortaleceu, o que nos trouxe uma vitória sobre nós mesmos, ou seja, nós conseguimos passar. Nós vencemos. É olhar o passado e, às vezes, olhar um pouquinho nesse retrovisor, mas para trazer o resultado daquela experiência. E não de forma a reviver o passado, para que possamos, então, abrir as portas de um sofrimento que vem desde aquela época e que nos mantém no sofrimento da lembrança ou da recordação. Pessoas resilientes mantêm o equilíbrio emocional. Pessoas resilientes mantêm o equilíbrio emocional. Buscam soluções, ou seja, não é um estado estático. Não ficam paradas, simplesmente no desequilíbrio, que às vezes ocorre. Nós perdemos o rumo, né? Parece que saímos de nós mesmos, não vemos razão para viver, não vemos um caminho, né? Não vemos um horizonte, não estamos enxergando uma solução, mas é preciso buscar soluções, porque nós somos seres criativos. Esta é uma expressão de Rudolf Otto, no livro A Ideia do Sagrado, e que é comentado por Joana de Ângeles, num de seus textos, de seus livros, na linha psicológica transpessoal, quando ela faz referência a uma expressão de Rudolf Otto, deste livro A Ideia do Sagrado, que é o chamado ser luminoso. Não é L, é N. Luminoso, numen, gênio criativo. Nós somos gênios criativos. E tanto quanto amadurecemos, despertamos as nossas potencialidades, saímos do nosso estado estático, nos movimentamos, buscamos soluções, nós estaremos nos utilizando cada vez mais das nossas potencialidades, do gênio criativo que somos e vivendo a vida com criatividade, ou seja, florescendo na vida. Buscam soluções, não se abalam excessivamente. O abalo é natural. Muitas vezes nós nos assustamos. Muitas vezes ficamos até paralisados. Muitas vezes aquilo nos choca. Ficamos alguns momentos, algumas horas, um dia, alguns dias, às vezes meses. Isto é plenamente compreensível. Depende de cada um, depende do estado emocional de cada um, depende do estado psicológico de cada um, depende das crenças, dos modos, de como nós vivemos e convivemos no mundo. Mas este ser resiliente, ele não se abala excessivamente. O abalo às vezes vem, mas logo toma tenência, como se costuma dizer, toma posição, busca um novo momento, se esforça para dar o primeiro passo, para dar o segundo passo e se esforça para vencer aquele abalo, daquela frustração, daquela decepção, daquela dificuldade. E aí usa o problema ou os problemas como combustível. A vida nos traz muitos combustíveis, né? Os momentos alegres são combustíveis para que, na passagem dos momentos tristes, nós nos lembremos que tivemos também momentos alegres. E, às vezes, quando estamos também nos momentos alegres, nós nos lembramos que a vida, de quando em quando, nos traz algumas experiências um tanto mais difíceis. E nós sabemos que até mesmo aquela alegria passa, né? Então, nós estamos crescendo e buscando cada vez mais um ponto de equilíbrio das nossas emoções, dos nossos estados psíquicos, psicológicos, mentais, sentimentais, morais e espirituais. E vamos usando os problemas como combustível. O problema é desafio, o problema é estímulo, o problema é incentivo, o problema é a busca da solução. O problema é o sinal de que nós precisamos nos esforçar. Porque em muitas situações
a dor verdadeiramente é uma bênção. Costuma-se dizer que se não é lição, é bênção. Ou se não é bênção, é lição. Serve dos dois lados. Se não é bênção, é lição. Mas a lição também é uma bênção. A bênção do aprendizado, a bênção do crescer. Então, quando estamos na bênção, precisamos nos lembrar dos momentos difíceis. Ou precisamos nos lembrar daquilo que nós precisamos ainda acertar. Quando estamos na lição do aprendizado, precisamos lembrar da bênção de Deus, que nos possibilita aquela circunstância para o nosso crescimento. Então, usar os problemas como combustível para o crescimento pessoal, e aqui fala profissional, porque muitos ainda estão nas suas atividades profissionais. Há aqueles que já estão aposentados do seu trabalho profissional, e estão hoje trabalhando em outras atividades domésticas, sociais, de voluntariado, porque viver também é participar, trabalhar, conviver, lutar, construir, renovar, reconstruir, recuperar, reabilitar, ressignificar. Então, nós vemos que Deus nos dá, diante da vida, a possibilidade ou as possibilidades deste florescer. E tanto quanto nós desenvolvemos esta jornada com resiliência, acreditando, tendo fé, com coragem, nos esforçando, indo em frente, como se costuma dizer, não deixando a peteca cair, ou não deixando a vaca deitar, que são expressões do vernáculo popular, mas que nos demonstram este verdadeiro convite, a de que nós estejamos sempre no caminho, neste processo que é contínuo, e que nós precisamos cada vez mais decidir a lutar, confiar, servir, amar, prosseguir. Florescer na vida, uma jornada de resiliência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E como disse Emmanuel na mensagem que lemos no início deste livro, Coragem, ao final da mensagem, ele diz que a educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Oremos. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais, a nossa gratidão por estes momentos de paz, de luz, de renovação. A nossa gratidão por esses instantes de entendimento, de aperfeiçoamento, de compreensão. E que possamos nós, em seguindo os nossos caminhos, nos decidirmos todos os dias a vencê-los com coragem e colocando na aplicabilidade do nosso dia a dia o que temos aprendido e apreendido do teu Evangelho Redentor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e um abraço a todos.